Ó Senhor Jesus, amém, amados? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, nos leva a entender a Sua palavra, assim como Abel entendeu e ofereceu o melhor sacrifício. Ó Senhor Jesus, o Senhor ganha cada um de nós, Senhor, nos leva a servir, Senhor, no caminho de Abel, nos leva a servir no Espírito, a depender do Senhor, ser propício a nós, ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, chegamos à mensagem de número 14, né? Caim e Abel. Vamos repetir? Caim e Abel. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo, nós vamos ler de 1 até o 16, mas para ser dinâmico, os irmãos vão ler o 1 e as irmãs o 2 e assim sucessivamente. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Gênesis 4, versículo 1, os irmãos vamos começar. Amém? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Amém. Ó Senhor Jesus, nós já ouvimos essa mensagem sobre Caim e Abel, né, já algumas vezes. E a gente sempre pergunta, né, por que Caim matou Abel? Mas hoje nós precisamos entender, né, o que estava dentro de Caim e o que governava a vida de Abel, né, e o que essas vidas que estavam no interior deles pode resultar. O irmão começou a mensagem número 14, o irmão Perudong, falando sobre a carga genética da serpente. Ó Senhor Jesus, eu fiquei muito impactado com essa introdução, porque ele falou assim: todos nós temos o DNA da serpente, todos temos a carga genética de Satanás. Isso foi muito duro de ouvir,
E ele falou assim: olha, eu espero que todos vocês tenham medo de servir na carne. Todos tenham medo da sua carne. Porque, infelizmente, cada um de nós, né, carrega desde o seu nascimento essa herança, né, terrível que aconteceu ali em Gênesis 3. Ali foi uma tragédia, né? Uma tragédia que Satanás, né, dentro da serpente, levou a mulher a desobedecer a Deus e a comer do fruto que não se devia comer, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó Senhor Jesus, vamos abrir em Gênesis 3? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqui em Gênesis 3, versículo 11, fala assim: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Ó Senhor Jesus. Deus havia dado uma ordem, né? E a mulher, enganada, comeu do fruto da árvore e deu ao seu marido, e ele também comeu desse fruto. Senhor Jesus, a partir daí, irmãos, foi anunciada uma grande tragédia. Começou-se uma grande tragédia. E foi a partir desse momento que a semente da serpente entrou na raça humana. Então, todos os homens e mulheres, toda a humanidade nasce com esse DNA da serpente. Ó Senhor Jesus. Então Deus percebeu que ele teria que fazer todo um trabalho, né, de resgate do homem e da mulher, do resgate da humanidade. E aí ele anunciou um evangelho, né? Aqui no versículo 15 de Gênesis 3, ele fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, foi uma palavra de esperança para Eva e para Adão. Amém? O evangelho que Deus anunciou começou aqui. Mas ele fala que Satanás conseguiu gerar uma descendência. Mas Deus também prometeu uma descendência para a mulher. E o seu descendente é Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, nessa tragédia, a gente precisa perceber que, né, toda a humanidade foi injetado nela essa natureza maligna. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus, né, o Senhor também fez um trabalho de colocar sua semente dentro de nós. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então eu queria ler com os irmãos também, Romanos, né? Romanos capítulo 7. E muitas pessoas acham assim: que isso, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não matei, eu não roubei, eu não faço mal a ninguém, né? E eu não tenho isso não, né? Mas infelizmente todos nós temos. Romanos, no versículo 14, fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Esse pecado é a natureza genética, né? É o DNA de Satanás. É ele que faz o homem pecar. Então nós somos pecadores porque dentro de nós habita o pecado, habita uma natureza pecaminosa, habita, né, uma carga genética da serpente. Os irmãos entenderam? Amém? Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus, há salvação para nós. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos continuar aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Senhor Jesus. Versículo 24 ele fala assim:
então eu estou acabado, né? Como é que eu faço? Desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí vem a salvação. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então é uma questão de posição. Aonde você está? Você está no Espírito ou na carne? Ó Senhor Jesus, quando você está no Espírito, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Aqui fala também no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1. Agora, porém, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é uma questão de estar. Aonde você está? Lá em Gênesis 3, Deus perguntou para Adão, onde estás? Essa pergunta é muito profunda. Onde estás? Onde você está agora? No Espírito ou na sua carne? A carne, irmãos, para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra do Senhor Jesus são Espírito e são vida. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Na mensagem anterior, o irmão Alessandro mostrou que há uma luta dentro de nós, uma luta entre dois reinos dentro de nós. Então, nós que cremos no Senhor, recebemos a palavra, também recebemos uma semente de Deus. Amém? Graças a Deus. Mas agora começou um conflito interno dentro de nós. Começou uma guerra no nosso interior. Só que a sua mente é o pendor. A sua mente que decide se você quer viver no Espírito ou quer viver na carne. Amém? Aqui em Mateus capítulo 13, eu não vou ler todo o texto por causa do tempo, mas eu queria ler só um pedacinho aqui para os irmãos. Mateus capítulo 13, ó Senhor Jesus, amém? Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ó Senhor Jesus. Agora eu queria ler o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então a semente de Deus é a sua palavra. Quando nós recebemos a palavra pela primeira vez, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós reconhecemos a nossa condição, nós invocamos o nome do Senhor, irmãos, a semente, o DNA de Deus também entrou em nós. Louvado seja o Senhor. Agora nós temos uma chance, agora nós temos salvação. Não precisamos mais viver de acordo com a carne. Senhor Jesus, precisamos, irmãos, atentar para a palavra de Deus. É essa palavra que vai nos salvar. Amém? Na fé, pela fé, nós já morremos com Cristo na cruz. Os irmãos podem dizer amém? Pela fé nós morremos com Cristo. Mas na prática, como é que nós fazemos isso? Como é que nós matamos o nosso velho homem? Pela palavra. Quanto mais você se exercitar a palavra, quanto mais você voltar para a palavra, quanto mais você ruminar essa palavra, por meio da imersão da palavra, por meio dos gritos de guerra, por meio do alimento diário, por meio da Bíblia, por meio do Jave, tudo que envolve a palavra, as ferramentas que Deus te deu, as mulheres conectadas, os homens de oração, o TCI, os capitães, as tropas, os valentes de Davi, irmãos, tudo isso é para que a palavra possa vencer, essa palavra possa vencer essa guerra contra a carga genética da serpente. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A gente viu também, irmãos, que quem vive na carne, né, infelizmente vive na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, existe o lado bom também. A carne apresenta um lado bom. E quem não está no Espírito confunde, acha que o lado do bem, né, está agradando a Deus. Foi isso que confundiu Caim. Caim, irmãos, lá em Gênesis 4,
ele ouviu seus pais falando para ele aquilo que Deus havia determinado. Aqui em Gênesis 3, Deus tinha falado assim, versículo 17, amém? E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E esse ponto foi o ponto que Caim ganhou. Foi o ponto que Caim ganhou. E aí ele falou assim, então eu vou lavrar a terra, eu vou cultivar a terra, e vou, me alimentar dos frutos da terra, vou ser um agricultor. E quando eu tiver uma boa safra, eu vou tirar uma oferta ao Senhor. Só que Abel, ele ouviu toda a mensagem, ele não ouviu só um ponto da mensagem. Aí, irmãos, aqui no versículo 20 em diante fala assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ó Senhor Jesus, aqui foi o ponto que Abel percebeu, que Adão e Eva, havia feito uma vestimenta de folhas de figueira, e essa vestimenta não persistia, não continuava. Senhor Jesus. Então Deus teve que matar um animal, derramar o sangue e fazer peles, vestimenta de peles para Adão e para Eva. Essa vestimenta de peles significa que Deus perdoou Adão e Eva. E Caim ganhou esse ponto também. Abel ganhou esse ponto também. Abel, ele percebeu que precisava também do perdão de Deus. Ele percebeu que também era pecador. Então ele falou assim, eu também quero confeccionar a minha vestimenta de pele. Como é que eu vou fazer isso? Então ele foi pastor de ovelhas. Por quê? Porque em determinado tempo, ele falou assim, eu vou tirar o melhor do meu rebanho, a primícia do meu rebanho, e vou oferecer a Deus. Vou derramar o sangue e vou oferecer a gordura para Deus. Então, ele foi de acordo com a palavra, ele ofereceu a Deus conforme a palavra, ele serviu conforme a palavra. Mas Caim serviu conforme a sua mente, a sua interpretação. E esse é o grande problema de muitos líderes religiosos hoje, que lê a Bíblia e entende do seu jeito, e não rumina a palavra, não busca o entendimento, não busca a direção do Espírito. E aí fala o que acha, que pensa. Ó Senhor Jesus, nós precisamos arrepender nessa noite. Porque às vezes nós servimos o Senhor dessa maneira. Às vezes a gente serve o Senhor, no melhor do nosso talento pessoal. Dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal, no ponto mais alto do bem, mas só que esse bem ainda vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda vem da carne. A semente dessa árvore ainda está no homem. Vamos lá em Jó capítulo 1. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Jó capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quando a gente lê o livro de Jó, vai se, puxa vida, como que Deus tratou com esse homem? Um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Aqui fala que ele oferecia a Deus todos os dias oferta ao Senhor,
pelos pecados dele e pelos pecados dos seus filhos. E ele era muito abençoado. Tinha gado, tinha servos e servas. Ele se sentava na porta da cidade, era um homem respeitoso, respeitado pela sociedade, né? E as pessoas procuravam ele para ter conselho. E ele falava tudo retamente. Era a fama dele, era o orgulho dele. Só que no seu interior, né, ainda havia uma semente da carga genética da serpente. Ele ainda servia na base da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o nosso serviço ao Senhor não pode ser baseado, né, na nossa capacidade natural, na nossa habilidade pessoal. O nosso serviço ao Senhor tem que ser de acordo com a palavra. Quando nós atentamos para aquilo que Deus fala, aí Deus se agrada do nosso serviço, da nossa oferta. Quando eu falo de oferta, não é só a oferta, né, de gasofilácio, é a oferta do seu serviço. Quando você serve ao Senhor, você está ofertando o seu tempo, você está ofertando a sua pessoa para o Senhor. Mas qual é a linha? Qual que é a base do seu serviço? Em qual árvore você está? Qual a sua posição? Então hoje, irmãos, nós precisamos aprender que o nosso serviço não pode se basear. Aqui fala que Jó era rico, era bem sucedido, mas era vaidade. Vamos abrir em Eclesiastes? Senhor Jesus. Livro de Eclesiastes, logo após Provérbios, Cântico dos Cânticos. Aliás, Provérbios, né? Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Amém? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem do seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Todos os dias é a mesma coisa, é o mesmo trabalho, a mesma função. O homem levanta cedo, vai trabalhar, ganha seu dinheiro, prospera, volta para casa, traz dinheiro, no outro dia levanta cedo, vai trabalhar, prospera. Todos os dias, vaidade das vaidades. Quando você está na carne, tudo é vaidade. Se você tem a sua casa, o seu carro, a sua riqueza, tudo que você tem, mas o seu coração não é para o Senhor, isso tudo é vaidade. Isso tudo vai passar, como passou para Jó. Jó percebeu isso, irmãos, no final do livro, em Jó 42, ele fala: Senhor, eu te conhecia só de te ouvir, só o que falavam de ti, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos ver o Senhor nessa noite. Quem quer ver o Senhor diz amém. Em Atos fala que Abraão saiu da Mesopotâmia, porque o Deus da glória apareceu para ele. Quando ele viu o Deus da glória, eu falei: eu quero seguir esse Senhor, eu quero seguir esse Deus. E ele foi para uma terra que ele não conhecia. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Nessa terra ele não teve nada, nem o espaço de um pé, exceto a capela, né, de Macpela, para enterrar a sua esposa. Mas ele foi peregrino nessa terra porque ele almejava uma pátria celestial. O nosso viver nessa terra, irmãos, tem que ser uma pátria celestial. Quando você vê o Senhor, quando você entende o que o Senhor quer de mim e de você, aí, irmãos, o nosso serviço ao Senhor vai ser adequado, porque vai ser de acordo com a vontade do Senhor, vai ser de acordo com a sua palavra. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então a nossa esperança não pode se basear nessa terra, não pode se basear em bens materiais, porque tudo é vaidade. Esse ano o Senhor me abençoou, eu e a Flávia, nós compramos um carro, né? E eu falei com a minha esposa, eu sonho em comprar um carro zero, né? E aí nós fizemos um pequeno arranjo e levantamos o dinheiro e compramos o carro zero.
Depois de 3 meses, eu falei assim, tudo é vaidade. Porque o carro que eu tinha, era 2014, 2015, fazia a mesma coisa que o carro zero. Tudo é vaidade. E agora eu fico até mais preocupado, o carro está lá fora, e se alguém passar lá e arranhar o carro? E se acontecer alguma coisa com o carro? Pouco tempo agora, né? Acho que foi em novembro, setembro, outubro, não sei. Nós fomos lá em Araxá ver a Jéssica. Aí um cara de moto na estrada caiu em cima do nosso carro. Ô Senhor Jesus. Se fosse o outro, não ia doer tanto. Né? Tudo é vaidade. Graças a Deus já arrumou, tá, irmão? Está arrumando, graças a Deus está tudo bem, né? E graças a Deus que o moço não aconteceu o pior, né? A gente podia ter passado o carro por cima dele, isso é pior, né? Mas, tá vendo, irmãos? Tudo é vaidade, tudo passa. Não estou dizendo que é errado você comprar seu carro zero. Quem tem condições, Jesus é o Senhor. Se Deus te abençoou, compra seu carro, compra sua casa. Irmãos, prosperar também vem de Deus. O que você não pode é pôr o coração nessas coisas. Porque essas coisas não vai te levar para o reino dos céus. O que vai te levar para o reino dos céus é a palavra. Amém? É isso que nós precisamos entender. A palavra que vai te fazer vencedor. A palavra que é o ingresso que você está pagando para entrar no reino dos céus. Amém? Senhor Jesus. É isso que nós precisamos aprender. Aonde que está o nosso coração? Amém? Ó Senhor Jesus. Em Salmos, Davi ele falou algo maravilhoso, nós cantamos o hino, né? Salmos 39. Versículo 7. Amém? Vamos ler o 6 também. Amém? Para a gente entender, né? Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Irmãos, quem é a sua esperança? Quem é a sua esperança? Tu és a minha esperança, Senhor. Nós precisamos viver na esperança de que o Senhor vai nos transformar, na esperança que um dia nós vamos vencer o nosso DNA da serpente, na esperança que um dia nós vamos ser vencedores. Ó Senhor Jesus, na esperança que um dia nós vamos ser justos, como foi Abel, que serviu o Senhor conforme a vontade dele. Senhor Jesus, a oferta que agrada a Deus, irmãos, é ouvir a sua palavra e obedecê-la. Então, se você faz algo para se mostrar, né, eu sei fazer, eu que fiz, eu que estou fazendo, e eu que corri atrás, eu que tal, irmãos, e esse é o princípio de Satanás. Lá em Isaías 14, Ezequiel 28, ele fala isso, eu subirei aos céus, quando você usa o pronome eu, você mostra que você não está dependendo do Senhor. Tudo que você for fazer, irmãos, fazei-o para a glória de Deus Pai. Aprende a depender do Senhor. Aprende, Senhor, se for sua vontade, né, abençoa esse serviço. Se for sua vontade, Senhor, fala para mim como é que eu tenho que fazer. O Senhor vai te dar direção. Tudo que você for fazer, ora primeiro. Até uma compra de supermercado, ora ao Senhor. Senhor, eu vou fazer uma compra de supermercado. Me ajude a levar só o que eu preciso. Às vezes a gente leva coisa, irmãos, fica lá, empata o dinheiro e depois joga fora, porque perdeu, você não usou. Sabe por que é isso? Porque não depende do Senhor. Quantas vezes a gente joga dinheiro fora por não depender do Senhor? É ou não é? Senhor Jesus, amém. Em Gênesis 4, vamos voltar lá em Gênesis 4, que é o nosso texto principal, amém? Aqui, ó, Gênesis 4, versículo 4 e 5, só que eu vou ler a parte B do versículo 4 e a parte A do versículo 5. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta,
ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ó Senhor Jesus, Deus tem se agradado da sua oferta? Deus tem se agradado do seu serviço? Irmãos, quando a gente fala essa palavra, primeiro ela é para nós, tá? Não vá pensando que a gente é 100%, não, nós somos sujeitos a erros. Mas o Senhor é a nossa esperança. É o Senhor que nos ajuda a prosseguir e que nos lava com sangue. Lá em Apocalipse 12, versículo 11, fala o quê? Vamos ler lá? Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós vamos trocar esse pronome. Em vez de falar eles, nós vamos falar nós. Amém? Os irmãos são um? Ó Senhor Jesus, pela fé nós vamos falar amém? Nós, pois, o vencemos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que damos, e mesmo em face da morte, não amamos a própria vida. Toma essa palavra para você, irmãos. Você precisa assumir essa palavra. Você precisa ganhar essa palavra, ela é falada para nós. Esse eles são todos nós e todos os irmãos que já dormiram no Senhor. Mas hoje nós somos a geração que vai trazer o Senhor de volta. E Deus conta comigo e com você. Deus precisa do nosso serviço, mas nós precisamos ter responsabilidade, precisamos ter compromisso com o Senhor. A gente não pode servir. Eu me lembro de um irmão, meu sonho era servir no Partir do Pão, na mesa do Senhor. Eu vivia orando ao Senhor, Senhor, um dia eu quero servir o Senhor na mesa do Senhor. E aí eu sempre beirava os irmãos, né? Beirava o Roger, beirava né, os irmãos, né? O Wilson está lá embaixo servindo na recepção, né? Eu sempre beirava os irmãos, eram 4 irmãos, eu lembro que era o Roger, o Wilson, o Zé Antônio e o Ilair, né? E aí um dia o Senhor deu oportunidade para eu servir. E aí eu, certinho, irmão, servia certinho, na escala, tudo bonitinho, né? Mas tinha um irmão, nesse grupo de irmãos, que toda vez, todo domingo, ele chegava lá e olhava. Se não tivesse chegado ninguém, ele já começava. Esse é o princípio do serviço. Não é servir só quando eu estou escalado. É servir com ministério. O ministério é você se dar ao Senhor. E esse é o encargo. A gente deve servir não porque eu estou escalado, porque eu amo servir o Senhor, eu amo servir a igreja, eu amo servir os irmãos. Amém? Precisamos ter responsabilidade, ter compromisso. Muitos irmãos não olham nem escala. Uai, é eu que estou servindo hoje? Uai, nem sabia não, esqueci de olhar a escala. Ó Senhor Jesus, precisamos arrepender, não é verdade? Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, glória a Deus, né, irmãos, pela palavra. Mas, voltando à questão de Caim, a gente precisa perceber que todas as pessoas herdaram essa carga genética da serpente, né? E aqui em João 8, o próprio Senhor Jesus, João capítulo 8, versículo 44, ele fala, Senhor Jesus, e ele fala, irmãos, para um grupo de autoridades, tá? Eram fariseus, saduceus, escribas, pessoas que conheciam a lei. Mas o Senhor Jesus foi duro com eles. Ele falou assim, olha, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o caminho de Satanás. Esse é o caminho de Caim. Senhor Jesus, aqui 1 João, capítulo
3, versículo 11 e 12. 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Amém? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Por que Caim, mesmo sendo trabalhador, mesmo sendo lavrador, as suas obras eram más? É porque a sua intenção era maligna. A sua intenção, era conseguir mostrar para os outros que ele conseguiu agradar a Deus com o seu próprio esforço. Isso está no princípio de Satanás. Quando nós usamos o nosso próprio esforço, isso é maligno. As suas obras são más. Ó Senhor Jesus. Em Judas, o irmão leu para nós, mas vamos repetir, Judas, versículo 10 e 11. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Olha como que vai evoluindo, o caminho de Caim, a religiosidade. O que é religiosidade? É servir a Deus com o seu próprio esforço. Isso é religiosidade. Tem muita gente boa aí fora. Muita gente, você olha assim, puxa vida, ele é melhor que eu, ele é mais santo do que eu, mas ele está na religiosidade. Ele está na religiosidade, E quando ele percebe que Deus não se agrada da sua oferta, não se agrada do seu serviço, ele movido, de ganância, ele começa a servir por dinheiro, que é o princípio de Balaão. Ele começa a servir por salário. Infelizmente, tem muito líder religioso que serve por salário. E aí, ele se torna rebelde. Ele cai na rebelião de Corá. Olha que evolução terrível que acontece. Esse é o caminho de Caim. É o caminho da religiosidade, ganância e rebelião. Senhor Jesus, o Senhor nos livra de servir na carne. Amém? E o caminho de Abel? Ó Senhor Jesus, o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera de nós, irmãos? Que nós não confiemos na nossa carne. Vamos falar junto? Não confiemos na nossa carne. É isso que Deus espera de nós. Não se iluda, irmãos. Eu sou gente boa. Não, eu não faço nada. Irmãos, a nossa carne, se você der brecha, você vai pecar. Você vai errar. Ainda que você não faça nada de errado, você ainda vai estar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Deus possa nos livrar disso. Amém? Ó Senhor Jesus. Em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 4. O que fala lá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, o primeiro justo da Bíblia foi Abel. Bem antes de Abraão, Abel já era justo. Foi isso que Deus trabalhou na vida de Abel, na vida de Noé, na vida de Abraão, Deus foi na vida de Moisés. Todos eles tiveram dificuldades, por quê? Porque eles tinham a carga genética da serpente, mas Deus foi trabalhando na vida deles, até que eles aprenderam a servir o Senhor por sua palavra. Amanhã nós vamos desfrutar, os irmãos vai passar para nós a mensagem 32, Ali fala que Abraão, quando ele ouviu Deus falar com ele, disse, olha, pega o teu filho, o teu único filho, e vai para a terra de Moriá e oferece-o para mim. Abraão não falou nada, ele só obedeceu. Puxa vida, Senhor, mas depois de tanto
tanto pedir ao Senhor um descendente, né? Tanto esperar esse descendente, agora que veio, né? O milagre aconteceu, o homem com 100 anos, a mulher com 90 anos, e veio um filho, né? E Deus já tinha dispensado o seu sobrinho, que ele criou, e dispensou o seu filho da carne, que era Ismael. Ele já tinha uma certa experiência, né? E agora Deus pega seu filho, seu único filho. Abraão obedeceu. E Deus viu que ele foi fiel. E o anjo não permitiu que ele lançasse a mão sobre seu filho. Isso mostra que ele chegou, né, como diz, no estágio da fé adequado. Por quê? Porque ele obedeceu à palavra. Ele não questionou se Deus está certo, se Deus está errado, mas ele cria que Deus iria restaurar, Deus iria ressuscitar Isaque. E Moisés? 40 anos dentro do palácio dos egípcios, aprendeu tudo, excelente arquiteto, excelente líder, um homem capacitado, habilitado. Aí ele descobre, eu sou hebreu, então Deus vai me usar. Na primeira chance que ele teve, ele matou um homem. Vocês sabiam disso? Moisés foi um assassino? Ele matou um egípcio. Aí, ele fugiu para a terra de Midian, ficou lá mais 40 anos. Quando ele desaprendeu tudo, já esqueceu de tudo, esqueceu como é que se fazia uma cidade, como é que liderava pessoas, como é que fazia gestão, tudo. Moisés, vai lá e liberta meu povo. Senhor, agora, eu não sei de nada, agora que você está pronto. Deus, irmãos, Ele usa você quando você não vale nada, quando você não confia mais em você mesmo. Aí Deus quer te usar. Amém? Ó Senhor Jesus. Esse foi o princípio de Abel, irmãos. Ele serviu conforme a palavra, ele percebeu que seus pais pecaram, que seus pais perderam a presença do Senhor, perdeu uma vida maravilhosa no jardim do Éden. E ele falou assim, não, mas eu também quero esse perdão para mim, eu também quero essa vestimenta de pele para mim. Quem quer o perdão do Senhor? Ó Senhor Jesus. Paulo também teve essa experiência, né? Ele não confiava em si mesmo. E olha que Paulo tinha um currículo excelente. Vamos abrir Filipenses. Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo de 7 a 9. Amém? Filipenses 3, 7 a 9. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo, irmãos, ele tinha um currículo invejável. Ele era um mestre da lei, conhecia tudo, mas ele considerou tudo como refúgio, como esterco, por causa de Cristo. Então não confie no seu conhecimento, não confie, na sua capacidade própria, confie no Senhor. O Senhor, irmãos, Ele está sempre tendo, Ele é um dinamismo constante. Ainda há pouco tempo, a gente fazia homens de oração, mulheres conectadas e tal, agora é câmara de energização. Agora você tem que entrar nos grupos e se energizar com a imersão da palavra. Até no nosso GFCM, na reunião de oração, nós vamos energizar com a palavra. Por quê? Porque é essa palavra que vai dar a direção. Amém? Senhor Jesus. Esse coração, irmãos, Lucas capítulo 18, coração de Abel, é o mesmo
é o mesmo do publicano, aqui em Lucas 18. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 9 até o 14. Amém? Ó Senhor Jesus, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual foi a diferença entre o publicano e o fariseu? Reconheceu a sua condição de pecador. É isso que Deus espera de nós. Nós reconheçamos a nossa condição. Quando você reconhece a sua condição, Deus tem caminho para agir na sua vida. Deus tem caminho para te transformar. Irmãos, o que nos desconecta da carga genética da serpente, do DNA de Satanás, é o arrependimento. Quando você se arrepende, Deus tem como trabalhar na sua vida, porque você se desconectou da carga genética. Aí a carga genética divina pode operar. Então, irmãos, vamos arrepender, amém? Vamos buscar o Senhor, amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em Gálatas 5 fala sobre a questão, das obras da carne. Tem um item lá que fala sobre ciúmes. Queria ler rapidinho com os irmãos por causa do tempo. Gálatas 5. Senhor Jesus. Aqui, versículo 20. 19 e 20, amém? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Ó Senhor Jesus, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ciúmes, irmãos, quando a gente tem ciúme de irmão, isso pode virar ira, essa ira vira em ódio, esse ódio pode virar homicídio. O fato de eu odiar o meu irmão já é contado como homicídio. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro. Amém. Vamos ler todos juntos? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como é que ele devora? Quando você anda na carne. Amém, irmãos? Nós vamos andar no Espírito. Amém? Jesus é o Senhor? Amém. Aleluia. Posso orar por vocês? Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nessa noite. Amém. Senhor, nós ganhamos esse encargo, Senhor, amém, de andar na linha de Abel. Amém. Senhor, nos livra de andar na carne. Amém. Nos livra, Senhor, de ser comida para Satanás. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Nos ajude a comer da árvore da vida. Amém. Comendo a sua palavra, desfrutando a sua palavra, andando conforme a sua palavra. Amém. Senhor, vem nos guiar. Senhor, nos ensina a te servir conforme a sua vontade. Senhor, glorifica o seu nome por meio da igreja de Itaúna. Jesus é o Senhor. Amém.